Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma aula sobre o tema Ascensão na Prática, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E hoje nós vamos fazer uma aula especial, porque nós estamos também num dia especial. Nós estamos no dia 30 de setembro e no dia 30 de setembro nós temos a grande reunião do Conselho Kármico. O que é o Conselho Kármico? Para quem está chegando agora nesses assuntos, né? O que seria isso? O grande Conselho Kármico ele é formado por seres ascensionados, né, por mestres da Fraternidade Branca, que se reúnem 4 vezes por ano para poder fazer uma reavaliação de toda a conduta e evolução da humanidade da Terra. Então, esses seres, eles se reúnem nos planos superiores e durante essas reuniões são avaliados todos os comportamentos e todas as atitudes que a humanidade fez durante esse período. Então são 4 vezes por ano que eles se reúnem, então a cada 3 meses eles fazem essa reavaliação para ver o quanto que a humanidade evoluiu, o quanto que a humanidade depurou os seus fardos kármicos e o quanto que a humanidade avançou a nível coletivo e a nível individual também. Então, esse conselho kármico, ele é um conselho que abrange todas as pessoas do planeta. Mesmo aquelas pessoas que não fazem a menor ideia do que acontece, essas pessoas também são avaliadas, também são analisadas no quesito das suas evoluções. E também, mesmo aquelas pessoas que são de outras filosofias religiosas, também estão sob a tutela dos seres de luz dentro desse ritual do Conselho Kármico. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa parte humana, a nossa parte tridimensional, nosso ego personalidade, ele pode pertencer a várias crenças religiosas, ele pode seguir vários caminhos, porém a divina presença Eu Sou, ela é una, ela é única e unificada com Deus e com todos os seres de luz. Então não importa qual é o caminho religioso que o ego personalidade escolheu caminhar, a divina presença Eu Sou está sempre alerta, desperta e presente em todos os acontecimentos que estão acontecendo acima da terceira dimensão. Então, para vocês terem uma ideia, mesmo as pessoas que nunca ouviram falar em mestre ascensionado, que nunca ouviram falar em ritual do Conselho Kármico, mesmo essas pessoas, elas estão sendo avaliadas e recebem também as bênçãos conforme as suas condutas e conforme o seu desenvolvimento aqui na Terra, mesmo que não saibam o que está acontecendo nos planos superiores. Então isso é uma prova bastante clara do amor e da misericórdia divina para com todos os seus filhos. Nós que temos o conhecimento da grande fraternidade branca, nós que conhecemos os mestres ascensionados, que temos já contato com essas energias e que sabemos dos rituais ao Conselho Kármico, podemos nos preparar de uma maneira mais consciente. Porém, nós não somos melhores nem piores do que aqueles nossos irmãos que também desconhecem essas verdades. Então, nós somos unos e devemos ter compaixão para com aqueles que ainda não despertaram as suas consciências.
Durante esses dias em que há a reunião ao Conselho Kármico, que são 4 reuniões por ano, nós, quando vamos dormir, nós nos encontramos com esses seres na quinta dimensão, num lugar, né, num templo destinado ao Conselho Kármico, e ali, com a nossa divina presença eu sou, com a nossa consciência de quinta dimensão, nós passamos diante do Conselho Kármico e colocamos, né, as nossas petições, colocamos as nossas aspirações, colocamos os nossos desejos, as nossas metas, os nossos projetos, e eles avaliam aquilo que é melhor, não para para a nossa simples vontade, mas eles avaliam aquilo que é melhor para o nosso desenvolvimento como alma, como ser divino. Então, muitas vezes, a gente acorda no dia seguinte, que houve a reunião do Conselho Kármico, e muitas vezes nós acordamos com algumas inspirações. Nós levantamos de manhã e temos assim um insight, uma ideia, né, brilhante sobre alguma coisa, sobre algum projeto, ou alguma ideia, ou alguma solução também para algum problema que estava nos afligindo em tempos anteriores. Tudo isso são as dispensações que esses seres de luz dão para a humanidade e para as pessoas de um modo geral. Aquelas que não sabem do que se trata, muitas vezes vão achar que essas inspirações vêm delas mesmas, mas não importa. O que importa é que elas recebem as bênçãos também e elas podem colocar em prática esses insights e conseguir avançar também nesse período. As pessoas que já têm conhecimento do ritual do Conselho Kármico, que já têm conhecimento da existência dos mestres, podem se beneficiar ainda mais, porque nós podemos fazer os nossos pedidos direcionados para cada um dos mestres ou para um ou outro mestre que esteja no conselho mais diretamente. Então, nós podemos fazer de um modo mais genérico os nossos pedidos, mas também nós podemos fazer pedidos mais específicos. Então, quando nós fazemos pedidos mais específicos, a nossa própria divina presença eu sou se encarrega de se colocar diante do mestre ou do ser de luz mais apropriado para poder resolver e inspirar uma solução para aquela questão que nós estamos levando. Então eu queria convidar vocês para poder entender, né, o que é esse ritual Conselho Kármico. Eu acredito que muitas pessoas já devem ter visto muitas informações pela internet, mas é sempre bom trazer informações a mais, porque sempre nós podemos ter algum esclarecimento ou tirar alguma dúvida que possa ter ficado, independente da quantidade de informações que possam haver na internet. Sempre tem algo novo que a gente pode aprender. O Conselho Kármico, ele acontece 4 vezes por ano. Nós vamos ver ali na próxima página quais são os dias que esses seres se reúnem e como que nós podemos nos preparar para essas datas. Então aqui nós temos as 4 datas em que os seres de luz, os mestres ascensionados, se reúnem para fazerem a reunião ao Conselho Kármico, que é o dia 31 de março, o dia 30 de junho, o dia 30 de setembro, que é hoje, e o dia 31 de dezembro. Então essas reuniões do Conselho Kármico acontecem sempre nesses dias. Todos os anos são sempre nessas datas que esses seres se reúnem e fazem essa reunião, esse conclave, né, para poder avaliar a evolução e o progresso individual e coletivo da humanidade. Nós estamos na 3ª reunião do Conselho Kármico deste ano de 2020. Então hoje é 30 de setembro e hoje, no final do dia, né, quando estivermos no término desse dia, haverá
essa reunião, todas as pessoas que vão dormir, né, passam com os seus corpos sutis, com a sua alma, com a sua divina presença eu sou, passam diante do tribunal do conselho kármico e ali colocam suas intenções, seus pedidos, e também é feita uma avaliação de como que você aproveitou a sua vida, a sua energia, a sua consciência nos 3 meses anteriores, para ver se houve um progresso individual dentro das suas metas e dos seus projetos de alma, né? Então isso também é avaliado. Sempre nós recebemos aquilo que nós merecemos. Então, para que nós possamos merecer mais, nós precisamos nos esforçar um pouco e procurarmos estar mais alinhados com a nossa alma e com a nossa divina presença eu sou. Então, tudo é levado em conta dentro da nossa conexão com a nossa alma, com a nossa divina presença eu sou e com a nossa verdade. Então, muitas vezes pode ser um progresso muito pequeno, mas se é um progresso verdadeiro, ele é muito mais valorizado do que às vezes um grande feito que foi só assim superficial. Então os mestres e os seres de luz avaliam a intensidade e a profundidade daquele progresso que nós tivemos. Então não importa se foi um pequeno passo que você deu nesse tempo todo, não tem importância. O importante é que você dê um passo consciente, que você dê um passo verdadeiro, que você dê um passo alinhado com a sua alma e com a sua verdade. É isso que é importante. E é essa maneira que eles observam o nosso progresso. Então, o nosso progresso diante do conselho kármico não está baseado apenas no nosso progresso material, quanto que nós corremos atrás de dinheiro, o quanto nós corremos atrás de bens materiais. Isso é irrelevante para o conselho kármico. O conselho kármico observa e avalia a nossa conduta e o nosso progresso interior. O quanto que você caminhou para dentro de si mesmo, o quanto que você se voltou para a verdade da sua alma, o quanto que você voltou para dentro de si para alcançar a sua consciência crística. É isso que é observado e é esse o progresso que nós conseguimos ter e que é muito valorizado, né, pelo plano espiritual, porque a meta do plano espiritual é que a gente consiga alcançar o nosso estado de consciência crística. Muito bem, então como que a gente se prepara para o ritual do conselho kármico? Todos esses dias, né, 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, são os dias que eles se reúnem, e para que a gente possa ter uma melhor absorção das energias que são dispensadas nesses dias, é aconselhável que nós possamos passar o dia comendo uma quantidade menor de alimentos. Por quê? Porque quando a gente come muito, ou quando a gente come habitualmente, né, a quantidade que nós estamos acostumados, pode ser que nós tenhamos um pouco de dificuldade de assimilar e de perceber as irradiações que são trazidas para nós, e muitas vezes a gente tem dificuldade de lembrar as orientações e os insights que foram nos passados nessa reunião. Então, é aconselhado que nós possamos ter uma alimentação mais leve nesses dias, que a gente possa também tomar mais líquido e também que à noite, né, a gente possa ter uma refeição ainda mais leve no período da noite. Então, procurar não comer comidas sólidas e nem muito tarde, para que a nossa digestão seja mais tranquila, não seja aquela digestão pesada, lenta, porque aí a gente vai ter dificuldade de perceber as orientações que foram dadas para nós.
por conta disso, porque mesmo que a pessoa coma muito, ela vai, os corpos sutis dela, a divina presença, o soul dela, vai se apresentar diante do conselho kármico, mas ela vai ter muita dificuldade de lembrar, às vezes de perceber as orientações que foram dadas, e se ela não percebe as orientações que foram dadas, se ela não tem assim um insight, uma intuição do que possa ter sido falado, o que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa ter um atraso na sua evolução porque ela não colocou em prática aquelas orientações que foram passadas pelo conselho kármico por conta dessa não percepção das orientações. Então, uma dica que eles dão é que nós possamos ter uma alimentação bem leve nesses dias, de preferência à noite, uma alimentação mais leve ainda, né? Ficar nos líquidos ou nos sucos, nas sopas, alguma coisa bem suave, e também procurar, na hora de dormir, pedir para o seu anjo guardião e pedir também para o arcanjo Miguel que nós possamos lembrar daquilo que foi passado para nós nessa reunião. Então é importante também a gente fazer todo esse nosso preparo físico, mas também é importante que nós possamos pedir para o nosso anjo guardião e para o nosso grande protetor, que é o arcanjo Miguel. E aí no dia seguinte, a gente costuma lembrar de algumas coisas a respeito do que nós poderemos fazer para os próximos 3 meses. Né? Então, a cada 3 meses nós recebemos orientações daquilo que nós devemos fazer para o nosso próprio progresso. Na próxima página, eu vou apresentar para vocês o ritual, como que nós podemos fazer os nossos pedidos e como que nós devemos direcionar esses pedidos para o conselho kármico. Então, vamos ver a seguir. Aqui nós temos a prática de como fazer o ritual do conselho kármico. Então esse ritual, essa forma de fazer o ritual, você pode fazer nos 4 rituais que tem durante o ano. É sempre o mesmo modelo para a gente poder fazer. Então você vai pegar um papel de seda branco. Papel de seda é aquele papel bem fininho, aquele papel de fazer pipa, né? Em qualquer bazar tem. Então você pode comprar uma folha daquele papel, você corta em pedaços menores, como o tamanho de uma folha de caderno, por exemplo, e aí você vai pegar um lápis, precisa ser com lápis, você pega um lápis preto e lá em cima do papel você escreve o seu nome de batismo. Então o nome de batismo é aquele nome que a gente recebe, que está lá no nosso registro de nascimento. Então os homens, eles têm o seu nome de batismo a vida toda, né? As mulheres geralmente têm o nome do marido quando são casadas. Então aí o que a gente precisa fazer? As mulheres que têm o nome do marido atrelado ao seu nome, quando vai fazer o ritual do conselho kármico, vai colocar somente o seu nome de batismo. Então não vai acrescentar o sobrenome do marido na hora que vai fazer o ritual, tá? Então é somente o seu nome de batismo, vai colocar a sua data de nascimento e logo em seguida você vai escrever a seguinte frase: pela cura e paz universal. Essa frase, ela dá uma abertura na sua consciência no seguinte sentido: nós precisamos estar cientes da unidade de todas as coisas. Então, essa frase, quando a gente pede pela cura e paz universal, nós estamos pedindo pelo todo, nós estamos pedindo como uma humanidade íntegra e com uma mente única, tá? Então essa frase ela é muito importante, porque a gente não está pedindo apenas com aquela consciência individualizada. Nós estamos fazendo nossos pedidos pessoais, porém a nossa consciência sabe que nós somos unos com tudo e com todos. Então essa frase ela é importante por conta disso. Depois que você escreveu o nome, a data de nascimento e colocou essa frase, você vai colocar os seus pedidos.
Você vai escrever uma lista de pedidos que você quer alcançar, ou tudo aquilo que você quiser, nesse período de 3 meses, tá? Porque 31 de dezembro vai ter uma outra reunião do Conselho Kármico para reavaliar o que foi feito nesta, e aí você pode colocar outros pedidos, né? Reescrever uma outra lista. Depois que você fez os pedidos, você vai queimar esse papel. Então, como que você vai queimar? Você vai pegar um pedaço de papel de seda em branco, então você comprou lá uma folha grande, cortou em pedaços, escreveu num pedaço os seus pedidos, você pega um outro pedaço de papel de seda branco e vai queimar ele primeiro. Então você lá acende lá o fogo, lá, pede para as salamandras do fogo para que direcionem os seus pedidos, a sua carta ao grande conselho kármico. Então a parte astral da carta, ela vai ser direcionada para o conselho kármico e fica ali no templo até o momento em que você vai passar ali na frente com o seu corpo sutil. Então queima-se primeiro um papel em branco, exatamente para abrir o caminho astral para que o seu pedido chegue. Aí você vai queimar o papel dos seus pedidos, né? Vai queimar em seguida o papel dos seus pedidos e na sequência, já logo em seguida, você já vai queimar um outro papel de seda em branco para fechar, né? Para selar o seu pedido. Então você abre o caminho, né? Com o primeiro papel em branco, aí você envia o seu pedido, que é a queima do papel que você escreveu, e na sequência você queima mais um em branco para fechar aquele canal, porque você já fez a sua parte. E aí você vai orar a grande invocação, ou se você quiser, você pode rezar um Pai Nosso também. Agradeça ao elemento fogo, agradeça aos anjos que direcionam os seus pedidos ao conselho kármico, e a sua parte do ritual está feita. Aí você pode deixar na sua casa, se você quiser, você pode acender uma vela branca, né? Deixar essa vela branca para iluminação da sua consciência, né? E tudo mais. E é só depois aguardar à noite e você pode esperar por algum insight, alguma intuição a respeito dos seus pedidos e de orientações para você também. Uma outra dica também que é interessante, que muita gente comenta, é que quando a gente vai fazer o ritual do papel, é interessante a gente fazer nos horários de quadrante. Então, o que é horário de quadrante? 6 da manhã, 9, 12, 15, 18, 21, né? Essas horas são horários de quadrante. E o interessante é se nós pudermos fazer, né, ou de manhã, 6 da manhã, 9, meio-dia, 15, 18, né? Depois já fica um pouco complicado. Então, nesses horários, durante o dia, observando o horário de quadrante, você pode fazer o seu ritual tranquilamente. E então, eu deixo vocês com essas informações, né, no dia de hoje. Estamos fazendo essa aula especial porque exatamente hoje é um dia de conselho kármico. Então, nada mais apropriado do que nós falarmos de ascensão na prática, trazendo esse ritual do grande conselho kármico. E também lembrando que tudo é uma sincronicidade, né? Nós sempre trazemos o tema da ascensão às quartas-feiras e hoje, por coincidência, sincronicamente, né? É o dia do conselho kármico, então nada mais apropriado do que trazermos essas informações para vocês. Eu espero que vocês possam fazer o ritual, que vocês gostem, que isso traga bastante esclarecimento para vocês, né? Principalmente para quem ainda não conhece, e que as bênçãos desses seres de luz possam iluminar as nossas vidas e as nossas consciências cada vez mais. Gratidão imensa pela sintonia e até a nossa próxima aula.